Fala pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje iremos refletir juntos sobre uma das frases de Viktor Frankl. Essa frase é uma das minhas favoritas em particular e ela carrega uma sabedoria apesar da sua simplicidade. Então, se você quiser saber que frase é essa que eu separei para a gente estar conversando no vídeo de hoje, fica aí, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha, certo? Vamos para o vídeo de hoje, então. Bom, pessoal, seguinte, a frase que eu separei e que eu gosto muito para a gente estar conversando hoje, que Viktor Frankl traz em algumas de suas contribuições, é justamente essa. Quando uma situação for boa, desfrute-a. Quando a situação não for boa, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Ou seja, ele traz 3 possibilidades e 3 reflexões também para a gente estar pensando, né, as nossas possibilidades diante da vida. E diante de uma delas, ele fala da importância de a gente saber desfrutar diante do que é bom, do que é agradável, do que é prazeroso, né, do que é uma experiência, né, que particularmente traz uma riqueza, né, uma valiosidade para a nossa vida, né. A segunda, ele fala de situações que nos deparamos, que a vida, né, afinal de contas, ela não tem só situações boas, né. Então, às vezes, nos deparamos com situações incômodas, sofridas, inquietantes, angustiantes, difíceis, né? E quando nos deparamos com algumas dessas situações, ele fala da importância de buscarmos transformar essas situações, modificar essas situações, superar essas situações, sair, né, desse estado, muitas vezes, de como estamos nos sentindo, que traz aí uma série de dificuldades para nós, né, que estamos passando por esse tipo de situação. Porém, ele também reconhece que, apesar disso, né, dessa orientação, muitas vezes nós não conseguimos evitar, evitar ou controlar e até modificar essas situações de sofrimento que fazem parte das nossas vidas, né? E diante disso, precisamos necessariamente nos desesperar, né? Precisamos ter, de fato, em todas as situações, principalmente nas situações de sofrimento ou de dificuldade, o controle total, né, daquela situação, senão iremos nos desesperar, senão iremos, sei lá, duvidar da continuidade da vida, né? E o que ele vem falar é que não, né? Que ainda existe uma terceira possibilidade aí de reflexão diante dessas situações, que é o de transformar a si mesmo, né? O de crescer com aquele sofrimento, de aprender a olhar para ele de frente e ver nele uma nova perspectiva, né? Para além daquela que às vezes nós nos limitamos a enxergar, ok? Então, quando eu digo que traz uma sabedoria, apesar da sua simplicidade, é porque talvez a gente possa olhar para uma frase como essa e achar ela até um pouco lógica, né? Principalmente as 2 primeiras afirmações. Contudo, quando a gente vai refletir na prática do dia a dia e das vidas das pessoas, talvez a gente veja que até mesmo as primeiras não são tão simples assim. Por exemplo, quando pensamos na importância de desfrutar de momentos bons, às vezes a gente vê as pessoas com essa dificuldade nos dias, né, de hoje, porque elas não conseguem vivenciar o tempo de qualidade, né, da sua vida. Então, às vezes elas têm possibilidades, têm pessoas, têm momentos que são agradáveis na sua vida, tem situações que são oportunidades únicas, né, mas ainda assim a forma como elas vivenciam essas relações, essas situações, acaba não tirando o melhor proveito possível delas. É algo que se fala muito quando se reflete sobre o tempo de qualidade com as pessoas, tempo de qualidade em relação ao que se vive, né? Então,
até que ponto, né, nós estamos realmente abertos a desfrutar da vida, né, a vivenciar essas relações de uma forma que seja a melhor forma ou a tirar o melhor proveito daquela situação. Então fica essa reflexão e acho que poderíamos dar exemplos, né, que dificultam esse processo, como o uso constante do celular, né, então às vezes as pessoas estão diante de um jantar com uma pessoa, um companheiro, uma companheira, às vezes estão em família, né, mas estão constantemente, às vezes afastadas, às vezes constantemente dentro do quarto, né, e às vezes assim, vivenciando as situações de uma forma que traga sempre um peso, algo desagradável, né? Às vezes, negando sempre convites que as pessoas, ou melhor, a vida, vem fazendo, né? Seja para viajar, seja para conhecer um lugar, sair de casa, né? Então, a gente vê que muitas vezes, né, nós nos fechamos realmente, seja as possibilidades, os convites que a vida nos faz, seja também a melhor forma de vivenciar aquelas situações. Não se trata somente de dizer sim, mas se trata também de como, né, nós estamos vivenciando. Afinal de contas, podemos dizer sim, estar em lugares e em situações, mas como se não estivéssemos lá, né? Então, eu queria destacar, né, como é importante a gente ter uma reflexão a respeito desse primeiro ponto, que é de desfrutar de situações boas. Pois, quando nós não nos percebemos nessas nossas atitudes, que a cada vez mais se fecham e se distanciam do desfrute dessas situações, vamos aos poucos tendo a sensação de que a vida ela não é boa, né? Que ela não tem situações boas, que ela não vale a pena, né? Então, às vezes isso acontece ou pode acontecer por conta desse acúmulo de várias decisões pequenas que tomamos no nosso dia, né? E como uma simples decisão, uma simples atitude diferente pode ter um grande efeito nas nossas vidas, né? Então, hoje, essa primeira afirmação da frase do Frankl me faz refletir sobre a importância de estarmos abertos ao bom da vida, né? E às possibilidades. Uma segunda reflexão que eu queria trazer e compartilhar com vocês é a respeito dessa questão do transformar as situações ruins, né? Afinal de contas, Frankl fala muito em suas contribuições sobre, por exemplo, mesmo diante de situações de sofrimento, nós conseguirmos encontrar um sentido naquele sofrimento. Contudo, ele também destaca de que não devemos buscar o sofrimento se ele não for um sofrimento inevitável, né? Assim, não aceitar um sofrimento por sofrer, né? Um sofrimento sem sentido é algo indesejado, é algo que não vai trazer possibilidade de desvelar sentidos, né? Mas me chama a atenção nesse segundo ponto, principalmente para o fato de que nós temos uma responsabilidade diante da nossa própria vida. Às vezes nós vamos simplesmente aceitando situações, tratamentos, argumentos, julgamentos e tantas outras situações que os outros nos colocam ou nos dirigem, né? E vamos aceitando porque não queremos incomodar, porque não acreditamos em nós mesmos, porque duvidamos, em alguma medida, do que nós pensamos, enfim. Mas, às vezes, a nossa falta de atitude diante de algumas situações que são desagradáveis, elas, além de trazerem uma consequência negativa, um custo para nós, né, elas vão cada vez mais nos afastando de possibilidades que seriam melhores para as nossas vidas, né? Afinal de contas, quando escolhemos por uma atitude ou um caminho, quando tomamos uma decisão, nós temos que ter em mente que não estamos tomando só uma decisão, mas sim várias, porque ao dizer sim a um caminho, eu digo não para outras possibilidades. E
quando eu falo da responsabilidade, tem a ver com essa ideia de que só nós podemos responder diante das situações, né, que nós sentimos, que nós estamos envolvidos. Claro, algo externo pode ajudar, influenciar nesse processo, mas nós temos que assumir, né, de certa forma, esse lugar de autonomia, de autoridade e entender que temos uma responsabilidade perante as nossas próprias vidas, né? Perante aquilo que muitas vezes nós temos que passar e dependendo da forma como a gente se posicione, isso traz também uma oportunidade de tirar proveito disso de alguma forma, né? Então, acho que a mensagem que eu queria passar com essa segunda afirmação é que nós não precisamos aceitar tudo em nossa vida, né? Que é importante termos posicionamentos diante de algumas situações que sejam coerentes com aquilo que acreditamos, que sejam coerentes com aquilo que eticamente, né, buscamos assim no sentido de uma coerência de vida praticar com a nossa vida, ok? E o terceiro ponto, né, eu já dei algum spoiler, é que existem situações que não podemos evitar, mas a reflexão que eu queria trazer sobre ela é que o Frankl nos alerta que ainda que uma situação tenha que ser vivida e não tenhamos tanta escolha sobre viver ou não viver, sofrer ou não sofrer com essa situação, Frankl nos alerta que sempre há possibilidade diante da vida, até mesmo nessas situações. Ou seja, se não há possibilidade de mudar, transformar a situação, temos a oportunidade de mudar a si mesmo, de encarar essa situação de uma forma diferente. Às vezes a gente só reclama, só olha para as situações e se encerra nela da forma como ela nos chega, né? E nós nos fechamos, em outras palavras, né? Então, essa reflexão dessa terceira possibilidade, terceira atitude, seria uma reflexão de que, mesmo nessas situações, é importante que a gente se abra a uma nova perspectiva, a uma nova, entendendo que temos possibilidades várias possibilidades de como lidar com uma situação, né? Cada uma delas vai nos levar para implicações diferentes diante do que vivemos, né? Então, mesmo diante dessas situações que às vezes são de sofrimento, de uma dificuldade, de um problema que estamos enfrentando e não temos muito como evitar essa situação, nós podemos ainda, dependendo da forma como encaramos essa situação, crescer com ela, né? Tornar ainda essa situação algo mais leve e encontrar nela um sentido para as nossas vidas. Frankl fala sobre caminhos de valores que são o quê? Possibilidade de encontrar sentido na vida, e ele fala de 3 caminhos: valores criativos, valores vivenciais e valores de atitude. Eu refleti muito ao longo dessa frase que eu compartilhei com vocês sobre esses 2 últimos caminhos. Os valores vivenciais, que tem a ver com o desfrute, né, com estar aberto a receber da vida, das situações em que vivemos, o que é agradável, o que é prazeroso, o que é bom, o que é belo, né? E os valores de atitude, que dizem respeito a, diante de uma situação que eu não posso modificar, evitar, transformar, ainda assim eu posso vivenciar um posicionamento existencial, me posicionar diante dessa situação e ter uma aceitação, não no sentido de uma conformidade com a situação, de um se deixar abater, mas no sentido de um assumir aquilo e encarar aquilo de frente para que eu possa, de fato, vivenciar, extrair dessa situação o melhor possível para ela. Às vezes é o suportando, às vezes é o vivenciando um sacrifício, um heroísmo, né? Vendo uma oportunidade de testemunhar a minha capacidade de passar por aquela situação, né? Então, cada situação ela é única, né?
mas essas reflexões, elas trazem uma grande importância para que possamos, de fato, viver bem a vida. E, para viver bem a vida, Frankl também nos alerta o seguinte, que tem tudo a ver com a frase também que eu compartilhei, que a vida nos exige uma elasticidade existencial, ou seja, uma flexibilidade para que nós consigamos nos dirigir às possibilidades melhores de cada situação. Às vezes, as situações, elas vão permitir que nós desfrutemos, às vezes as situações não vão permitir, às vezes elas vão exigir que a gente transforme, busque modificar, se posicionar diante disso, mas às vezes a situação ela vai exigir que a gente suporte, que a gente aceite, que a gente lide com aquilo, né, de uma forma madura, de uma forma melhor possível, né, diante da situação. Contudo, quando nós nos enrijecemos no nosso viver e vivenciamos a vida de uma forma que nós não conseguimos nos vivenciar essa flexibilidade, nos dirigir a outras possibilidades e ficamos presos a uma única forma ou a poucas formas de vivenciar e de responder à vida, nós tendenciamos a ter uma frustração muito grande e não conseguir, né, vivenciar a vida de uma forma que favoreça essa experiência de sentido diante de algumas situações, ok? Então, espero que essa reflexão de hoje e essa frase, né, ela possa ter sido proveitosa, né, e que vocês possam, a partir dela também, ter reflexões que possam lhes servir para as suas vidas e para as situações que vocês estão passando ou venham a passar futuramente, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem também no final desse vídeo, né, um pouco aí nos comentários de como é que foi chegando essa reflexão para vocês e agradecer também por estarem até aqui nesse momento do vídeo, certo? Mas é isso, um forte abraço e até a próxima.